Bora. Tá ligado? Não sei. Não sei ligado. Tá. Então agora a gente vai entrar numa primeira parte da nossa metodologia, tá? Coluna torácica, mobilidade. Subindo, sempre um intercalando com o outro. Tornozelo, mobilidade. Joelho, estabilidade. Quadril, mobilidade. A gente vai subindo para a coluna lombar, estabilidade. Torácica, mobilidade. E aí a gente tem o ombro e a escápula. No caso, a escápula primeiro. A escápula é estabilidade. Daí o ombro vai ser. Tá. Então esses são os principais. A gente tem também a mobilidade de punho. Tá. E tem muito autor que traz também a questão da estabilidade do cotovelo. Tá. Mas esses daqui são os principais. Então a gente sempre vai fazer a análise do nosso aluno de baixo para cima. Então sempre comecem olhando lá o tornozelo do aluno, né, e assim a gente vai traçando mesmo a questão do movimento biomecânico do aluno. Aí assim a maneira mais eficiente que tem para a gente avaliar como que o aluno está. Né? Então muitas das vezes a gente vai usar isso, não vai estar claro a gente vai usar isso, né? Como que a gente vai usar isso? É na hora mesmo. Então a gente vai olhando, o aluno está agachando, a gente vai prestando atenção, a gente vai analisando. Né? A gente não faz testes. Existem testes para a gente detectar bem isso, mas para a rotina a gente acaba não fazendo. Né? Na nossa rotina a gente acaba não encaixando, apesar de ter alguns movimentos que vão trabalhar, por exemplo, a mobilidade de tornozelo, que já é o teste.
né? Então você passa um movimento ali para trabalhar a mobilidade do tornozelo do aluno, você já sente que ele tem dificuldade. Você sabe, opa, aqui é um ponto que a gente tem que trabalhar mais, né? Porque o aluno que ele não tem boa mobilidade de tornozelo ou boa mobilidade de quadril, ele vai acabar agachando muito mal, né? Ele não vai fazer um agachamento com o padrão correto, certo? Que, por exemplo, é o caso que pode acontecer, né? Se a gente pede para um aluno fazer um agachamento, ele não consegue, por exemplo, avançar o joelho dele para frente, né? Então ele vai acabar travando o joelho aqui e aí isso já não é um agachamento, né? A gente brinca que é um deadmento ou agacha-lift, que é o deadlift junto com o agachamento que vira uma coisa só, tá? Então esse aqui não é um padrão ideal para um agachamento, que é o aluno agachar, descendo o corpo para frente. Isso pode ter relação com a mobilidade de tornozelo? Pode, mas pode ter relação com a mobilidade de quadril do aluno também, tá? Algo bem importante, já vou aproveitar já para falar, é que sim, o joelho do aluno deve ir para frente, lá para frente, passar da ponta do pé quando ele está agachando, tá? Justamente por conta disso. Quem vai estar trabalhando é o tornozelo, tá? Então o joelho deve ir lá para frente para o aluno conseguir agachar certinho e voltar, né? Às vezes é muito dito isso, não sei se dizem ainda, que o joelho não deve passar da ponta do pé na faculdade ou nas academias, não falam mais, né, Bruno? Falam? É? Na faculdade, academia, o pessoal já meio que... Na faculdade ainda falam. Tá aí, ó. Então isso é uma mentira, tá, gente? Então isso não é verdade, não faz nem sentido você limitar uma ação de uma articulação porque vai machucar outra, tá? Então sempre quando você vê um aluno agachando nesse padrão, com o tronco muito para frente, de duas uma, ou o aluno está com problema de mobilidade de tornozelo, ou de quadril, ou o aluno está segurando porque alguém falou para ele não deixar passar, então o aluno está segurando o mesmo movimento, tá? Então a gente sempre observa esses dois pontos, tá? Eu gosto de dar o exemplo aqui com o quadril e com o tornozelo, que fica mais fácil de entender a primeiro momento, né? São articulações que um pouco mais simples, né? O ombro é muito complexo, né? Para a gente dar um exemplo, mas também serve, tá? Então a gente sempre vai trazer exercícios na parte inicial do treino do aluno para trabalhar essas articulações, mobilidade de tornozelo, às vezes o aluno precisa de mobilidade no ombro, né? Mobilidade de quadril. Então a gente sempre traz os movimentos para trabalhar essas articulações, beleza? Como que a gente faz isso? A gente sempre pensa, por exemplo, o aluno hoje, o dia do aluno vai agachar, ou o aluno vai fazer, dia de quadril, né? Dia de joelho ou dia de quadril. A gente vai trazer ali mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, para preparar o aluno para esse treino, certo? Então a gente vai focar no que o aluno vai usar no dia mesmo, né? Salvo algum caso, sei lá, que o aluno precisa muito de mobilidade do ombro, ele tem algum problema, alguma questão, então, mesmo que ele não vai fazer um treino muito pesado de empurrar ou de puxar, a gente vai trazer também essa mobilidade ali na parte inicial do treino, tá? Então isso aqui é bem importante a gente saber, tá? Meio sempre de prontidão ali na cabeça, porque é algo que a gente sempre está analisando, né? Então algo assim que vocês vendo a gente dar aula, vocês não percebem, né? Mas na nossa cabecinha a gente está vendo, esse aluno precisa mais de mobilidade de quadril. Esse aluno está com pouca estabilidade na lombar, né, que a gente já entra mais nessa questão que a gente vai falar na parte um pouquinho do core, né? Então é algo que a gente usa muito, a gente usa bastante, tá? Alguma questão? Não, acho que, gente, só é muito importante dominar bem, sempre questione isso, né? Quando você vê uma dor, uma limitação, alguma dificuldade, normalmente ela não está onde o problema não está onde está a dor, na maior parte dos casos. Então, esse princípio de mobilidade que o Chaves traz aqui é essa maquete, ela é uma base, assim, eu falo que para biomecânica, para o movimento humano, isso aqui é fundamental, você entender a função articular, né? Eu acho que é mais importante você entender a função articular do que você entender o nome do osso, por exemplo, né? Que é algo que vocês aprendem na faculdade, a função articular você não aprende. Né? Que o tornozelo tem função articular, principalmente de mobilidade, ele ajuda, quando a gente está realizando um movimento, ele ajuda a dar amplitude no movimento, ao passo que o joelho, ele traz estabilidade, certo? E você entender isso, daí você vai falar disso ainda ou posso? Um pouquinho, pode falar? Você vai entendendo que há uma ordem de
um movimento emprestar do outro. E isso, daí vai ficando mais complexo a coisa, né? É tipo assim, ó, não tenho mobilidade no meu tornozelo. Porque assim, o corpo humano é uma coisa linda. E ele, para realizar uma tarefa, ele vai realizar a tarefa, ele vai procurar um caminho para realizar essa tarefa. Então, eu tenho que pegar alguma coisa do chão. Nosso cérebro lá vai dar o comando, pegar do chão. E eu não tenho mobilidade no meu tornozelo para isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um deadlift, certo? E se eu não tenho mobilidade no quadril para isso, o que eu vou fazer? Cara, eu vou procurar um caminho para fazer. O corpo automaticamente vai procurar um caminho preferencial para fazer aquilo. E esse caminho muitas vezes pode sobrecarregar articulações. São isso que geram a maior parte das lesões, porque a gente tem lesões que acontecem por acidente, por trauma, que é tomei um chute, bati um carro, isso pode acontecer. Mas a maior parte delas vão acontecer porque a gente está fazendo um movimento compensatório por longos anos da nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente percebe também que a culpa normalmente não é de onde está a dor. Na maior parte dos casos, a culpa é de onde está emprestando essa capacidade. O agachamento é o melhor exemplo para isso, que é quando assim, eu não tenho mobilidade do tornozelo, certo? Meu tornozelo é travado, e o meu é mesmo, tá, gente? Então eu tenho pouca amplitude articular no meu tornozelo. É muito difícil para mim sentar num vaso, numa cadeira, em algum lugar baixo. Daí eu vou emprestar movimento da articulação subjacente. De cima ou de baixo, como o tornozelo é a última, eu vou emprestar do joelho. E daí eu faço uma inclinação interna do meu joelho para compensar a falta de mobilidade do tornozelo. Então, se o meu tornozelo não tem movimento e eu não tenho amplitude, por aqui para vocês visualizarem bem, eu não tenho amplitude para fazer o movimento de agachar para chegar nesse ângulo, o que eu faço? Como não chega e eu preciso abaixar mais, eu faço aqui, eu faço uma rotação interna. E daí eu levo o meu joelho para uma posição desconfortável, eu levo a minha articulação para fazer algo que ela nem foi feita para fazer. Isso gera uma lesão, gera dor. Entenderam? Quando eu vou pegar algo do chão, não levantar e sentar, que daí é o padrão de movimento dominante do quadril, e eu não tenho mobilidade aqui, né? Já sabe aquela galera que vai fazer isso aqui, né? Toda travadinha, não tem mobilidade no quadril para isso? O que a gente faz? A gente empresta nos princípios que o Chaves passou para vocês aqui, ó. A gente vai emprestar de outro lugar. Naturalmente e inconscientemente. Eu tenho que pegar um negócio do chão. Aqui não dobra. O que a pessoa faz? Ela vai flexionar o joelho para pegar o que está lá no chão. E daí ao flexionar o joelho na ponta do pé, eu vou vir nesse ângulo aqui, eu vou gerar uma pressão de deslizamento do joelho, que a gente chama de cisalhamento. Que é a articulação ali na patela, ela vai ter que segurar a carga desse joelho querendo correr para frente, avançar para frente, que é outro motivo que pode causar lesões. Ou eu posso procurar um outro caminho. Se o meu quadril não tem flexibilidade, aonde que eu posso flexionar? Pensem comigo. Sem contar o joelho. A minha lombar. Então eu tô aqui, ó, eu posso deixar o quadril retinho e abaixar o máximo que eu puder, tá vendo? Sim, tá estendido. Sem flexionar o quadril, ou, né, mais real, né, eu flexiono o quadril o máximo que ele pode, é só até aqui, daí eu uso um pouquinho o joelho, que é o máximo que ele pode, é só até aqui, e daí o resto eu faço com o quê? Com a lombar. Olha lá, cheguei no chão. Flexiono a lombar. Ou seja, quando eu tenho uma dor na lombar, muitas vezes a culpa é a falta de mobilidade do quadril. Pegaram? Quando eu tenho uma dor no joelho, muitas vezes a culpa é a falta de mobilidade e amplitude articular do tornozelo. Então é um caminho
que se você olhar, o joelho está doendo, o problema está no joelho, talvez a disfunção até aconteceu no joelho, né? Porque o joelho rodou para dentro, ela aconteceu ali, mas o motivo disso ter acontecido está no tornozelo. A atuação profissional nossa é em trazer amplitude articular para o tornozelo desse aluno, isso vai gerar uma melhora gigante no joelho dele. Quando a gente fala aqui, ó, a atuação nossa é trazer uma maior amplitude articular e mobilidade para o quadril desse aluno, e isso vai trazer um alívio de dor na lombar. Entenderam? Então, olhar para esse princípio é pensar assim, ó, a dor está aqui, o problema está aqui, a causa está aqui. Difícil, gente. Até acontece, mas é muito raro. A causa normalmente vai estar emprestada. Vai ser de uma outra articulação. E é da articulação vizinha, ou de cima ou de baixo. Quase sempre. Praticamente uma regra, sempre. É, Se o aluno falar que está com dor no joelho, olhe para o tornozelo, olhe para o quadril. É muito raro de não ser. Só não vai ser se for trauma. Só não vai ser se for trauma, se ele tomou um chute no joelho. Daí a dor do joelho é do próprio joelho. Né? Se não, gente... Então, pegaram o princípio? Vamos tentar olhar aqui para cima para ver se vocês pegaram e vocês conseguem acertar. Então, ó, eu tô nesse momento, vou ter que até ir na quiropraxia, tô com uma dor na minha cintura escapular. Minha escápula tá doendo. Da onde que pode estar o problema? Exato. O problema não está na minha cintura escapular. Dificilmente vai estar na minha cintura escapular. O problema vem emprestado de outro lugar. E daí vocês estão entendendo a complexidade do corpo humano. Eu tenho uma bursite que vem em volta no meu ombro direito. Então, se eu forçar muito o ombro direito, ele pega essa bursite. Onde está o problema? Cotovelo, cintura escapular. E o corpo vai emprestando, sabe, gente? O corpo o corpo humano é uma coisa mais linda do mundo. É tipo um negócio surreal. Então, por que eu tenho essa... E assim, essa bursite me acompanha há 10 anos. Eu preciso fazer um fortalecimento muito grande, cuidar muito. Sabe por quê, gente? Porque há 15 anos atrás, eu quebrei meu cotovelo jogando basquete e fui engessado torto. Então, meu braço, ele é torto. Estou exagerando, tá? Mas ele é torto. Quando eu faço movimento de força para cima, o meu corpo é uma máquina perfeita. Tipo, imagina eu com uma barra, para fazer um movimento de força para cima, eu teria que fazer assim, certo? Eu não consigo. Porque é uma barra, né? Eu não consigo quebrar ela. Eu faço assim. E daí aonde que tá? Onde que eu corrigi? Aqui, ó. O meu corpo, por conta, rotaciona o meu ombro. E isso, na bursa, lá na cápsula do meu ombro, ela pinça e inflama. Pinça e inflama. E tem o que fazer? No meu caso, não tem. Eu tenho que ficar muito forte para minimizar a dor. Então, eu preciso trabalhar muita força da próxima articulação, que vem depois, porque o problema está no cotovelo, dói o ombro. Se dói o ombro, eu vou fortalecer a cintura escapular muito para que ela proteja o meu ombro. E puxe para ela a dor do ombro. Pegaram a complexidade do negócio? Basicamente esse é o caminho. E por que para mim não tem solução? Porque foi engessado torto. Eu voltei nos médicos 5 anos depois que começou a dar merda. E o médico não viu. Fique isso daí, porque para resolver agora é quebrar o teu cotovelo de novo, colocar uns 3 parafusos nele e vai ficar pior do que tá. Então deixa ele torto. E vocês vão ter um monte de alunos que assim, as soluções não são simples. Outros que são simples. A maior parte são soluções bem simples, gente. Pessoa com hérnia de disco. Não vai ser difícil de se atender. Ela é uma pessoa com pouca mobilidade em torácica, cintura escapular, né? Ou pouca mobilidade de quadril. Ela está travada. Se você trabalhar essas amplitudes, vai melhorar a lombar dela. Não tem muito. Ele pessoa com dor no joelho. Gente, você vai ver o quadrilzão travado, o tornozelo travado. Você começou a dar amplitude articular ali, vai melhorar o joelho dele.
E daí vão surgir, vez ou outras, casos complexos. Ombro normalmente é muito mais complexo, né? Mas vão surgindo casos um pouco mais complexos, menos. Mas assim, isso aqui, essa anatomia aqui é a base para que vocês possam prescrever bons trabalhos de mobilidade. Tá? O Chaves passou aqui também sobre o que a gente faz no treino, né? Que a gente tenta atender inicialmente focado no que o aluno precisa ali. Então, você sabe que aquele aluno precisa daquela mobilidade, você já, na fase de aquecimento, você já vai entregar aquela mobilidade, já é a dificuldade dele. Porém, é muito importante você olhar não só para o treino, nem só para o aluno. E ter uma salada mista dos dois. Né? Então, pô, esse aluno precisa, mas ele vai usar. Esse aluno não precisa, mas, pô, no treino de hoje tem. Então, eu vou aplicar para ele, certo? Então, tipo, cara, o aluno não precisa de mobilidade de torácica, sei lá. Mas hoje a gente vai fazer um treino que vai usar tanta torácica que eu vou aquecer a torácica dele para ele treinar. Posso. Ou o contrário. Esse aluno precisa de muita mobilidade do tornozelo, mas hoje eu dominante de quadril, a gente nem vai usar o tornozelo. Foda-se, eu vou pôr o tornozelo para ele, porque ele precisa de tanta mobilidade do tornozelo que não importa que não vai usar um treino, eu vou pôr. Certo? Então, vocês têm essa licença poética, essa liberdade de fazer isso sempre que for necessário. E assim, a gente fala, né, o aluno precisa, não precisa, mas na verdade, praticamente todos precisam. Todo mundo, o Leandro falou do torácica. Então hoje eu nunca vi ninguém que não precisa de mobilidade torácica, não precisa trabalhar uma mobilidade torácica. Né? Então, bem no fim, a gente sempre vai acabar trabalhando um pouquinho de tudo do aluno. Né? Tem dias que a gente vai deixar de lado uma coisinha, mas no próximo treino a gente vai voltar com isso e vai trabalhar. Entendeu? Então é muito raro alguém que não precise de mobilidade. Assim, quem sabe quem não precisa? Uma criança de 2 anos. Essa tá com as mobilidades perfeitas, né? Um corpo com articulações super móveis. Percebe uma criança brincando num cócora, você fica, puta merda, velho, pra ficar nessa posição aqui eu estaria suando e minha frequência cardíaca estaria a 130. Pra ficar na posição que a criança está descansando. Né? A criança ela tem essa amplitude, essa mobilidade articular perfeita no corpo. E a gente vai ganhando força muscular, a gente vai criando caminhos mais curtos para realizar os movimentos e a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, conforme a vida vai passando, a gente vai perdendo, gente, é normal. Né? O Chaves citou a torácica. A gente fala que a mobilidade torácica é um negócio que tem que ter para todo mundo, para todo ser humano hoje, porque a gente não recebeu ainda nenhum cliente que trabalhe assim, inclinado para trás. A nossa rotina da nossa vida hoje é arcado para frente. A gente é arcado para frente. A gente vive arcado para frente, né? Escrevendo, é no celular, é comendo, é dirigindo, tudo que a gente faz no nosso dia a dia leva a nossa torácica para frente. Então, uma mobilidade de torácica é fundamental para todo mundo. Isso aqui, ó, é para todo ser humano. E quanto mais idoso, né, mais ele agradece. Você coloca um cliente já na fase dos 50 a mais para chegar, sentar no chão e fazer uma hiperextensão no wall ball, meu Deus do céu, você ganha um fã. Não um aluno, porque ele vai sentir o corpo dele voltando, né? Acho que é o Gray Cook, não tenho certeza, que diz que não existe hoje no mundo, quando ele escreveu isso, mas não existe ainda, um ser humano com mobilidade torácica adequada, ideal, boa. Porque a gente, né, não consegue fazer esse movimento que a torácica permite, que é o movimento de hiperextensão. A torácica permite muito fazer isso. Né? Tipo, talvez exista naqueles, no circo, né? Aquelas contorcionistas, ginastas que fazem uma super amplitude torácica, e a torácica super permite isso. São articulações que estão prontas para fazer isso. Mas a nossa rotina de vida, de dia a dia, nos leva tão para frente, tão arcadinho aqui, assim, ó, que nosso corpo, ele enrijece nessa posição e ele não consegue mais fazer isso. Então isso serve para todo mundo. Quadril, gente, a gente passa tantas horas com o quadril flexionado, né? A gente é um mundo de pessoas que vivem sentadas.
Né? Veja, vocês passam mais horas de pé ou sentado na vida de vocês? Sentado ou deitado, né? Com certeza, né? A gente passa mais horas assim na nossa vida e eu li um artigo não científico que diz assim que no mundo devem existir pelo menos 10 cadeiras para cada ser humano. Você bota fé nisso? Que a gente somos bípedes que vivem sentados, né? A gente aprendeu a fazer isso aqui e a sentar desse jeito e fudeu, né? Que daí a gente passa mais tempo assim. E em algum tempo da humanidade isso não foi verdade, né? A gente não sentava, velho. A gente descansava em cócoras. Essa era a posição natural do descanso humano. Hoje não é mais. Então pense o que acontece com a cápsula do nosso quadril, que passa muito tempo assim, flexionado. Daí ela entende, para vocês entenderem o conceito dessa amplitude articular e mobilidade, ela entende que essa é a posição natural. Essa posição aqui é o normal. E na verdade a posição natural anatômica do ser humano é essa, né? Mas a cápsula do quadril de vocês, minha, do Chaves, tá achando que essa posição é a posição normal. Daí quando eu estendo, eu não consigo estender completamente. Para mim ficar de pé e ereto, sabe o que eu faço? E daí eu estou exagerando bastante porque é mínima essa amplitude. As pessoas estão aqui, ó. Elas estão andando na rua assim, achando que elas estão eretas. Minimamente, o quadril não estendeu completamente, o corpo não ficou ereto, a pessoa está falando, nossa, mas parece que eu estou inclinado para frente. Daí o corpo pesa para frente, né? Eu preciso o eixo de força de centro do meu corpo precisa voltar para trás. E como aqui não está estendendo, o que eu vou fazer? Estendi, pronto. Daí que a gente tem tanta gente com hérnia de disco. Então, construir esse caminho e entender isso é o princípio básico para que você consiga entregar um bom resultado para o aluno no trabalho de mobilidade e amplitude articular. Basicamente, nesse exemplo que o Leandro deu aqui, ó, o que aconteceu? O quadril da pessoa perdeu a mobilidade e ela compensou aonde? Na lombar. No de cima, no vizinho de cima. Ela foi emprestada ao vizinho de cima. E ela poderia não ter extensão aqui e emprestar do vizinho de baixo e andar um pouco mais na ponta do pé e ficar com dor no joelho. Sabe? É uma outra opção, uma outra possibilidade. Mas o corpo humano ele vai encontrar o caminho para executar a tarefa que o cérebro mandou. E esse caminho muitas vezes não é funcional, essa é a palavra, certo? A gente vai encontrar um caminho. Eu preciso abrir essa porta, eu vou abrir, eu não vou pensar. Meu cérebro vai mandar abrir, eu vou abrir. Se eu tenho dificuldades motoras em determinadas articulações, eu vou fazer movimentos compensatórios para isso. Isso é um problema, gente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes não é um problema. Mas a questão é que a pessoa está passando uma vida assim e não está percebendo. Sabe quando que ela vai perceber? Quando bater a dor. Daí já tem um problema instalado ali, né? Daí ela corre pra gente ajudar ela a resolver. Fale sobre o uso de mobilidade articular na metade dos treinos, quando usar, quando usar. Só finalizar aqui. Então tudo isso que a gente falou, gente, a gente está retratando sobre disfunção articular. Tá? Que é quando acontece essa cadeia compensatória. Então, o tornozelo não está exercendo a sua função, né, que seria a mobilidade, o próximo vai compensar. E assim vai compensando. Um compensa o outro, um compensa o outro. E aqui eu dei exemplo de baixo para cima, mas pode acontecer de cima para baixo. O aluno ali está com falta de mobilidade no ombro. Então, por exemplo, nesse movimento aqui, o ombro dele chega aqui, ó. Né? Eu vou compensar a torácica. Minha torácica não tem mobilidade suficiente, eu vou compensar na lombar. E assim vai indo. Quadril, joelho, tornozelo. Beleza? Então pensem sempre nisso aqui, função articular e também na disfunção articular. Geralmente essas disfunções articulares vão gerar o que a gente falou ali, que é aquelas as dorzinhas, que é a dor não diagnosticada, o aluno não sabe o que tem. Acordei hoje, nossa, senti uma fisgadinha aqui. Geralmente essas dor que o aluno não tem um diagnóstico, não é uma lesão, não é uma coisa, foi causado por conta disso aqui, por conta de disfunção. Beleza? Que é tudo isso que a gente falou. Isso que o Leandro falou agora, de usar a mobilidade no meio dos treinos. Né? Às vezes vocês vão ver o aluno fazendo, principalmente os alunos mais iniciantes, geralmente os alunos que vão estar nessas 10 aulas, ou às vezes nas primeiras 20 aulas, primeiras 30 aulas,
que é um aluno fazendo um trabalho de força, por exemplo, né? Então ele está fazendo, sei lá, um agachamento, de repente o próximo exercício ele vai parar, você já deve ter visto isso, ele vai parar e vai fazer um exercício de mobilidade. Mobilidade torácica no chão, com uma bola ou alguma coisa. E é uma maneira de a gente diminuir a intensidade do treino. Tá? Então, às vezes é um aluno, igual eu falei, está começando, né? O aluno não tem um condicionamento, ele não consegue fazer um agachamento, e deitar no chão, fazer flexão, levantar, sei lá, correr, pular corda, porque o aluno vai cansar e vai acabar o treino do aluno ali. Tá? Então a gente acaba trazendo esses exercícios no meio, né? Com o mesmo pensamento daqui, para melhorar a mobilidade do aluno, para melhorar a funcionalidade das articulações do aluno, porém no meio do treino de força ali, justamente para diminuir a intensidade mesmo. Tá? Isso é algo que a gente costuma fazer bastante, principalmente quando o aluno também não só está no começo dos treinos, né, nas primeiras aulas, mas quando o aluno é mais velho. Então só por ele ser mais velho ele não vai ter uma capacidade física mesmo para aguentar um treino mais intenso. Então a gente faz um trabalho de força, um pouquinho de mobilidade, volta, a gente vai intercalandinho assim que fica bem legal. A gente viu que isso encaixa bem assim pro aluno, os alunos gostam bastante, né? E quem precisa disso é a melhor coisa que tem daí. Tá? Então, igual eu coloquei aqui para vocês pesquisarem mais, então vão atrás disso, tá? Pesquisem bastante, leiam mais sobre, que é algo que a gente já falou, a gente usa muito. Tá? Agora falar um pouquinho, vou apagar aqui, sobre o que seria mais ou menos ali, não é uma regra, tá, gente? Isso, mas que a gente vai usar na segunda parte do treino. Né? Então, a primeira parte do treino a gente sempre vai focar mais em mobilidade e a segunda parte do treino a gente vai focar mais em core, tá? Que entraria num trabalho aqui de estabilidade. Tá? Então, basicamente, o core, a gente sempre vai se referir ao core pensando no centro de força do corpo. Então, próxima vez que vocês virem a palavra core em algum livro, lendo algum artigo, alguma coisa, pensem que o core ele é o centro de força do nosso corpo. Né? Ele dá a base para o nosso corpo fazer força. Beleza? E quando a gente traz isso para a prática, para os movimentos, para trabalhar com os alunos, a gente sempre vai ter 4 padrões. Anti-extensão, anti-flexão, anti-flexão lateral e anti-rotação. Então nós temos esses 4 padrões aqui que a gente utiliza para trabalhar o core. E vocês percebem que todos eles têm antes. Por quê? O trabalho de core, de centro de força de corpo, ele é feito não para realizar movimento. Tá? Então, um abdominal, por exemplo, não é muito bem um trabalho de core. Tá? Porque o nosso core ele trabalha para evitar movimentos. Por isso que tudo aqui está anti-extensão. Né? Então, a extensão, por exemplo, da lombar, que seria isso aqui. Né? Eu estender para trás. Eu tenho a musculatura do meu corpo, principalmente aqui da cadeia anterior, para não deixar esse movimento acontecer. Tá? Antiflexão, que seria a minha coluna flexionar para frente. Eu tenho a musculatura, no caso aqui a cadeia posterior, que não vai deixar a minha coluna flexionar para frente. Tá? Então a gente entra aqui no antiflexão. Flexão lateral, mesmo esquema, não vai deixar a minha coluna flexionar para o lado. Certo? E antirrotação não vai deixar a minha coluna rotacionar. Tá? Então sempre que a gente falar em core, pensem também nisso. Né? Que o core, a gente não trabalha o movimento com core, é sempre o anti-movimento. Né? É evitar o movimento. Então sempre pense nisso, em evitar o movimento. Tá? O que eu falei aqui, por exemplo, de trabalho de core com movimento, não que não seja core, tá? Mas é um trabalho muito isolado ali, por exemplo, pro reto do abdômen, no caso dos abdominal convencional. Né? A gente até usa para os alunos mais avançados, né? E sempre para os alunos mais avançados. Tá? Aluno que passou ali de 150 treinos, daí para frente, a gente começa a usar pouquinho, mas mesmo assim não precisa muito. Tá? Então por isso que vocês vêem muita isometria nos treinos, acho que vocês devem ter percebido isso, é muita isometria.
Então sempre todo treino tem 2, 3 exercícios de isometria, tá? Que é justamente isso aqui, né? Então, vamos dar exemplo aqui de anti-extensão, por exemplo, a prancha, que é o mais comum de todos. Então, cotovelo no chão, né? A gravidade vai estar puxando o quadril do aluno para o chão, ou a lombar, e o core do aluno não vai deixar. Então, toda essa região do centro do corpo vai estabilizar, manter a coluna reta, não vai deixar esse movimento acontecer. Certo? Então, vamos pôr um exemplo aqui da prancha. Tá? Antiflexão, que seria esse movimento aqui. O mais clássico que a gente usa bastante vai ser a ponte. Tá? Então, tenho certeza que vocês já viram muito esses dois exercícios que nós vamos fazendo, né? Acho que não precisa nem explicar aqui o que é a ponte, né? E nem a prancha. Mas, basicamente, a ponte, o aluno está deitadinho no chão, sobe o quadril para cima, ou seja, a gravidade vai estar puxando o quadril do aluno para baixo, o core não vai deixar, vai manter. Então, na ponta a gente vai estar trabalhando muito a cadeia posterior, que é o que vai estar evitando esse movimento de flexão da coluna. Tá? No caso da prancha, a cadeia anterior, que vai estar evitando que eu estenda lá a minha lombar. Flexão lateral. Outro exercício aqui que tenho certeza que vocês viram muito. E de várias maneiras diferentes. Que é o fazendeiro, né? O aluno segura um peso, um kettlebell ou uma anilha de um ladinho, vai caminhandinho ou marchando. É essa a ideia. Então o peso está segurando aqui, né? Então eu tenho, sei lá, 18 quilos, 20 quilos de um lado, a tendência é que o meu corpo faça isso, né? Porque esse lado ficou mais pesado. Os oblíquo, transverso do abdômen, quadrado lombar, não vai deixar eu flexionar. Então vocês veem que sempre que a gente passa esse exercício, a gente fala para o aluno, cuidado, alinhe os ombros. Eu gosto de falar para os alunos deixar esse braço esticado, porque o aluno consegue ter uma noção melhor de como que ele está se estabilizando para caminhar. Então sempre o feedback é esse no fazendeiro. O peso está de um lado, estica o outro braço e tenta alinhar os ombros e tenta caminhar normal. Né? Caminhar normal, porque a tendência é o aluno começar a querer pôr um pezinho na frente do outro, quase que desfilando, equilibrando, não precisa. Caminhando normal, que a gente vai estar trazendo essa instabilidade. E o último, o antirrotação, tá? Que são as antirrotações. Até os próprios nomes, quando a gente trabalha em antirrotação, a gente usa até o nome, né? Antirrotação com elástico. Então o aluno vai estar segurando o elástico, rodou, vai segurar. Tá? Isso também vai estar trabalhando muito ali os oblíquos, interno, transverso ali interno do abdômen. Outro exemplo de antirrotação, por exemplo, são... Eu vou pôr uma prancha ombro aqui. Tá? Então, que é aqueles movimentos de prancha, coloquei só de exemplo, que o aluno vai tirar um dos braços do chão e a tendência do corpo do aluno é o quê? Cair, rodar, porque eu tirei uma da minha base. Né? Então, eu tenho a minha base aqui, certo? Tirei, a tendência é que o meu corpo faça isso. Né? Então, eu vou botar, aqui, vou tirar, a tendência é que isso aconteça. Então, por exemplo, prancha-ombro é um exemplo de antirrotação, porém também trabalha anti-extensão. Tá? Então, isso vai acontecer muito. Né, porque o core não é musculatura isoladinha. Né? Então, mesmo eu fazendo uma antirrotação, por exemplo, aqui nesse exemplo da prancha-ombro, eu vou estar trabalhando anti-extensão ou até às vezes uma antiflexão lateral. Tá? Porque o core ele é um conjunto. Então, dificilmente a gente consegue isolar exatamente o core. Né? E esse tipo de exercício vocês vão ver muito acontecendo, né? A gente passando para os alunos ali na segunda partezinha do treino. Né, que já ainda é uma parte mais de aquecimento. E a gente sempre costuma... Existem muitos outros exercícios aqui. Talvez até a gente tente fazer uma praticazinha hoje, né, com essas duas partes que a gente conversou hoje, um pouquinho de mobilidade, um pouquinho do core, para vocês evidenciarem mesmo. Né? Porque aqui é só um exemplo, né? Os mais básicos, vamos dizer assim. E a gente gosta de variar bastante, que é para o treino não ficar repetitivo. Né? Então, por isso que vocês... Devem só, imagina, vocês aí, só nesse tempo que vocês estão acompanhando, né, ali o Bruno dá 2 meses, 3 meses, o Lucas um pouco mais, né, Lucas? Aí a gente consegue puxar da cabeça muito mais variação de fazendeiro. Só de fazendeiro acho que tem uns 5, 6. De prancha, sei lá, passa de 10. Né? Então tudo isso é para o treino, tem o mesmo objetivo dos exercícios, mas é para o treino ficar mais dinâmico, não ficar aquela coisa chata. Imagine todo treino você chegar e fazer prancha. Cotovelo no chão, parou. Cotovelo no chão, parou.
né? Isso entra um pouco na questão na periodização, né? Que é o que a gente, como vocês viram ontem, vimos um pouquinho hoje, que é para não deixar o treino repetitivo, maçante, né? Então pensa, imagina o aluno treina 3 vezes na semana, as 3 vezes na semana ele vem e vai fazer prancha convencional, cotovelo no chão, para e fica. Vai lá, um tempo, 3 rodadas. Né? Ou prancha lateral, né? Uma antiflexão lateral. Tá? Conforme vocês vão observando as aulas, prestem atenção nesses movimentos, tentem, né, se vê o aluno fazendo ali um fazendeiro, fazendeiro antiflexão lateral, tal. Essa prancha é diferente, nossa, tá, então eu vou estar trabalhando ali a anti-extensão, às vezes uma anti-rotação, então tentem, na prática ali de vocês, observar o que o aluno está fazendo e tentar correlacionar com o que a gente está vendo aqui. Porque isso que, de novo, né, a gente está fazendo ali, mas é algo que, né, não tinha como saber se nós não falasse para vocês. Isso é um conceito bem básico de treinamento do core, tá? Que também é algo que foi esquecido aí na faculdade. Eu duvido que vocês viram isso na faculdade. Nada, nem perto disso. Tranquilo aqui? De boa? Alguma dúvida? Algum exercício, algum exemplo de exercício passou na cabeça aí que vocês viram? Tranquilo? De boa? Então lembrem, o core, a função principal do core é evitar movimento. Beleza? Então a gente usa esses 4 padrão aqui para classificar o core. Fechou? Tranquilos? De boa? Leandro, alguma coisa do core? Complementar? Vou apagar tudo. Vou deixar na verdade aqui. A gente vai passar um pouquinho agora. Vou deixar. Pro treinamento funcional. Tá? Então, gente, o treinamento funcional. Então, o que a gente está falando antes, na verdade, de mobilidade, só para finalizar, estabilidade e core, são conceitos, na verdade. A gente até fala que são metodologias, mas se vocês forem procurar bem na literatura científica mesmo, isso são conceitos. Tá? A primeira metodologia mesmo agora, que a gente utiliza muito durante os treinos, é o treinamento funcional. Tá? A gente utiliza muito mesmo. Na verdade, a base do que a gente faz é o treinamento funcional. O restante, musculação, pilates, tudo vai se encaixando para cá. Tá? Basicamente, o treinamento funcional é uma maneira de a gente pensar, na verdade, de como a gente vai passar o treino para o aluno. Certo? Então, o treinamento, vou comentar um pouquinho bem breve a história aqui do treinamento funcional. Então, já falei dos 2 autores ali, do Boyle e do Cook. Tá? Então, basicamente, eles em conjunto desenvolveram a metodologia da questão da mobilidade e estabilidade, que é o conceito de articulação por articulação, e também foram cada vez mais trabalhando na questão da metodologia do treinamento funcional. Basicamente, o treinamento funcional ele surgiu para evitar lesão dos atletas, basicamente. Então, o foco principal do treinamento funcional era uma preparação física, na verdade, pensando em evitar lesão dos atletas de esportes variados, basquete, futebol americano e por aí vai. Tá? Só que, à medida que eles foram desenvolvendo a metodologia, eles foram percebendo que, além disso, né, além de ter uma melhora nessa questão da prevenção de lesão, os atletas começaram a ter uma melhora na performance desportiva mesmo. Né? Então, os atletas começaram a ficar mais rápido, mais forte, por conta do treinamento funcional. Tá? Então, basicamente, bem resumidinho, essa é meio que a história dessa metodologia. Tá? Então, cada vez mais ela foi se desenvolvendo. Tá? E sempre quando a gente falar em treinamento funcional, a gente vai pensar nos padrões de movimentos, tá? Que é o que vocês anotam nas anotações dos alunos. Né? Então, a gente tem para membro superior e membro inferior. Membro superior, empurrar e puxar. E membro inferior, quadril
e joelho. Tá? Isso são o que a gente fala que são as dominâncias de movimento, tá? Ou predominância de movimento. Então, sei lá, vou montar um treino para o Lucas hoje, o padrão do treino dele, a gente sempre fala isso, ó, qual que é o padrão do treino dele? Tá? O padrão do treino do Lucas hoje é um treino de quadril. Tá? Então, é predominantemente quadril. Tá? Porque, igual eu falei, no corpo humano é difícil a gente conseguir isolar alguma coisa. Né? Então, a não ser que a gente use as máquinas de musculação, por exemplo, uma cadeira extensora, aí eu estou isolando, bem isolado. E daí já não é muito questão do funcional, a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, a gente divide basicamente nesses 4 padrões. Então, membro inferior, quadril, joelho. Membro superior, empurrar, puxar. Tá? A gente separa desse jeito aqui, né, na nossa metodologia, empurrar joelho, foi um jeito que a gente encontrou que encaixa melhor, né, os padrões. Mas, por exemplo, no livro do Boyle, ele não traz isso certinho. Né? O treino do aluno tem que ser joelho empurrar, quadril puxar e vai intercalando. Não. Até porque a gente está falando de atleta, né? E atleta meio que treina todo dia. Certo? Então a divisão deles é diferente. Tá? Então a gente sempre vai pensar, por exemplo, flexão. Né? Se a gente vai na sala de musculação, o pessoal, o cara está fazendo flexão porque ele quer treinar o peitoral dele. Né? Quando a gente fala em treinamento funcional, a gente está pensando num padrão de movimento de empurrar. Certo? Ao contrário, puxar, o aluno está puxando. Na musculação ele quer trabalhar ali as costas, quer trabalhar o bíceps e tal. No treinamento funcional a gente está predominantemente trabalhando as puxadas, movimento de puxar. Então sempre a gente vai pensar em movimento, nunca no músculo. Apesar que os dois a gente sempre vai correlacionar, né? Até porque não tem como fugir disso, porque quem faz o movimento são os músculos. Mas a gente não pensa num exercício pensando em, eu quero focar esse músculo aqui. A gente pensa em trabalhar o movimento do aluno. Beleza? Aqui. Tá. Fiz uma barrinha aqui. Aqui eu vou deixar escrito funcional. E aqui eu vou deixar em branco. Então, a gente fala que quando menos isolado é um exercício, mais funcional ele é. Ou quanto mais isolado é um exercício, menos funcional ele é. Tá? Então, vou até pôr aqui menos funcional. Tá, eu falei da cadeira extensora, vou dar o exemplo dela então. Por exemplo, isso aqui a gente está se referindo à transferência de exercício para a prática esportiva. No nosso caso, a gente não pensa muito na prática esportiva, mas sim na prática do dia a dia do aluno. O aluno vai subir escada para ir no trabalho, subir a escada da casa, enfim. Né? Então, quando a gente pensa nisso, eu vou citar 2 exercícios, então eu já falei da extensora, né? Da musculação, cadeira extensora, sentadinho, estendendo o joelho, volta, certo? E aqui eu vou pôr, aqui na verdade, uma subida na caixa. Tem mais ou menos o mesmo intuito, né? O mesmo padrão. Se a gente fosse pegar a cadeira extensora, ela é um padrão de joelho. Né? Por quê? Porque predominantemente a articulação que está tendo mais ação ali é a articulação do joelho. Certo? Certo. Num step-up, por exemplo, que é aquele movimento que a gente usa geralmente no quarentino, o aluno vai subir na caixa, descer. Subir na caixa e descer. Esse é um exercício predominante de joelho também. Só que o step-up ele é muito mais transferível para o dia a dia, ou para a prática desportiva, de um atleta, por exemplo, né, ou para o dia a dia das pessoas, do que uma cadeira extensora. Tá? Porque pensem assim comigo, pense em um exercício que a pessoa faz no dia a dia, no trabalho, limpando a casa, que ela está sentada, com a mãozinha segurando assim, né, do ladinho, as costas paradas, um peso lá na canela e ela vai fazer isso aqui, ou com os dois. Né?
Eu acho que difícil. Tem. Né? E agora aqui um movimento de subida na caixa. Né? Igual eu já dei o exemplo. Vai subir um degrau, vai subir uma escada. Né? Então, é isso que a gente fala quando quero dizer sobre transferência de exercício. Né? O quão transferível esse exercício vai ser para a vida da pessoa. Certo? A gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, então, a extensora eu dei um exemplo bem no extremo aqui, né? Mas eu posso ir trazendo para cá, ó. Né? Como eu posso trazer para cá. Por exemplo, um agachamento livre, ele é mais funcional do que um step-up, por exemplo. Né? Porque basicamente a gente agacha todo dia, a gente só não percebe. A gente agacha para sentar no sofá, para levantar do sofá, para sentar no vaso, para levantar do vaso, para sentar e entrar no carro, né? Para sentar no banco do ônibus. Né? Então, é um movimento que a gente traz mais para a pontinha aqui dessa barra, ó, que é um movimento muito mais funcional do que um step-up, por exemplo. Então tem sempre essa barrinha de funcionalidade do exercício, né? No caso de transferência do exercício. Certo? Então a gente sempre vai pensando nisso. A gente pode dar outros exemplos aqui. Ó. Vamos trazer um exemplo mais para o meio. Por exemplo, eu vou trazer pensando agora um membro superior, um supino, né? Um bench press. Deitadinho no banco, com barra, empurra e volta. Certo? Então você pensa que é um movimento muito mais multiarticular, não é algo tão isolado quando a gente compara, por exemplo, uma extensora. Né? Então ele já acaba, por si só, sendo mais funcional, né? Um pouco mais para cada barra do funcional. Né? Vamos pensar um movimento que vai trabalhar o mesmo padrão aqui no supino, só que vai ser mais funcional. Consegue pensar em algum? Flexão, por exemplo. Deitadinho no chão, mesmo movimento, um movimento bem parecido mesmo, só que vai ser mais funcional. Deu para compreender? Mais ou menos? E isso a gente pode tracionar sempre para praticamente todos os exercícios. A gente traz isso para todos os exercícios. Pensem assim, quanto mais de peso livre é o exercício, mais funcional e mais transferível para o dia a dia das pessoas comuns ou para a prática desportiva do atleta esse exercício vai ser. Tá? Quanto mais isolado, menos transferível, menos a gente consegue transferir para a vida do atleta ou do aluno. Certo? Isso. Né? Uhum. Que é isso, a gente vai entrar daí nas questões das cadeias cinéticas. Né? Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Tá? Isso é bem importante. Aprenderam na faculdade, gente? Cadeia cinética aberta e fechada? Então vamos lá. Então, isso aqui é basicamente isso aqui que eu estava explicando, certo? Então, cadeia cinética aberta, por exemplo, vou dar um exemplo já de exercício para ficar mais fácil de entender, a própria extensora, por exemplo, certo? E um exemplo de cadeia cinética fechada, o agachamento. Tá? Então, basicamente, a cadeia cinética fechada, eu vou estar com a minha base apoiada no chão, para ficar mais fácil de entender. Certo? Então, a minha base do movimento para o agachamento são meus pés, certo? Meus pés estão no chão. Tá? Então, aqui eu fechei minha cadeia e é daqui que eu vou realizar o meu movimento. Certo? Quando a gente vem para uma cadeira extensora, eu estou, igual eu falei, eu estou sentadinho. A minha base é a cadeira, na verdade, que está me sustentando, né? Minhas costas apoiadas no banco. E os meus pés, que é onde, meus pés, meus joelhos, que é onde deveria, que é onde prioritariamente eu vou fazer a força, é o que eu estou cadeia aberta. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar num esporte que eu vou usar exatamente esse movimento aqui. Acho que nenhum, né? Acho que nenhum. Eu ia falar basquete cadeira de roda, mas daí não usa perna. Então, acho que nenhum. Certo? Agora, a maioria dos esportes você está com o pé no chão. Certo? Então, a transferência você vai transferir lá do pé, do tornozelo, do joelho, do quadril
para produzir força, certo? Então pensem sempre nisso, cadeia cinética aberta e fechada. Tá? A gente pode dar outros exemplos, né? Por exemplo, um voador, vou dar o exemplo agora de membro superior, que é aquele back deck, né? O voador da musculação. Esse é um exercício de cadeia cinética aberta, certo? A flexão que eu falei aqui, cadeia cinética fechada, certo? Então, essa é como o corpo transfere a força do treino para a prática do dia a dia, né, para a prática esportiva. Gente, as cadeias cinéticas, elas mostram para nós que a diferença do treinamento funcional para a musculação, ela quase não existe, na verdade. E é esse o princípio que vocês devem levar em consideração quando vocês entendem isso. Porque limpem a mente de vocês dos preconceitos que foram construídos, né? Que treinamento funcional normalmente está associado a umas bolas, escadinha, banco, né? E a musculação está relacionada a máquinas gigantes, né? E complexas. Nem esse conceito para o treinamento funcional está certo, nem esse conceito para a musculação está certo. O conceito real é de que o treinamento funcional está focado na funcionalidade do movimento para o corpo humano e a musculação está focada na ativação do músculo-alvo. Basicamente é isso. E quando a gente vem para isso aqui que o Chaves desenhou, a gente tem uma cadeia cinética fechada na extremidade e aberta na outra extremidade. Então, a gente tem esses dois extremos acontecendo e o que a gente quer dizer é que quanto mais aberta é a cadeia cinética, mais ela está focada em isolar um único músculo-alvo e atender e fortalecer ele, ponto. E quanto mais está fechada a cadeia cinética, mais ela está focada em transformar aquele movimento num movimento mais funcional para o corpo humano. Afinal de contas, vocês conseguem no dia a dia de vocês fazer alguma coisa flutuando? Não dá, né? Não tem como, né? Então, funcionalmente, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? O nosso corpo, ele é feito em cadeia cinética fechada, com o pé no chão. Com base de força no chão. E quando a gente coloca a base de força no chão, qual que é o princípio? Por que a musculação? Assim, tá, então a gente sempre se movimentou desse jeito, né? Nas cadeias cinéticas fechadas. Vamos tentar fazer um levantamento histórico de como isso aconteceu na humanidade. Por que a musculação veio aqui e inventou exercícios de cadeia cinética aberta, né? Inventou esse bando de aparato e máquinas, porque basicamente para a gente fazer exercício de cadeia cinética aberta, a gente precisa de alguma coisa. Só o nosso corpo não faz, a gente não flutua, né? Então a gente precisa de alguma coisa, né? Algum acessório, alguma máquina, alguma coisa é necessária. Por que a musculação fez isso? Porque quando eu faço um exercício de cadeia cinética fechada, eu tenho uma ação de muitos grupos musculares envolvidos, e não apenas um. E é um gasto energético muito maior. Quando a gente fala que a gente vai fazer um agachamento, a gente vai ter uso de, vamos lá, quadríceps, glúteos, os três normalmente, né? Core. Core a gente pode usar muitos cores, né? Então vamos colocar reto, abdominal. Se for um back squat aí, com o agachamento da barra, a gente usa transverso também, né? Para não tombar para o lado. O que mais? Usa posterior de coxa? Bem pouquinho. No final ou no começo, quando dá a estifada. Com todos os músculos, né? Todos os músculos do quadríceps. E, gente, a gente pode fazer uma lista até um pouco maior aí, se a gente fizer uma análise completa da ação muscular num back squat, num agachamento com a barra nas costas. Quando a gente vai, você estava dando da cadeira extensora, exemplo, quando a gente vai para uma cadeira extensora, a gente usa o quê? Quadríceps.
Até usa o glúteo um pouco, porque precisa de uma ativação do glúteo, frente como antagonista para a perna não voltar, né? Mas a gente usa quadríceps. Ponto. Isso é muito eficiente quando a gente fala especificamente de atletas de fisiculturismo, que estão buscando um músculo-alvo e isolar ele. Para a maior parte, para 99% das pessoas, e até para os atletas de fisiculturismo, isso não é a melhor opção. Não é a melhor opção. E a melhor opção é realmente fazer um movimento completo. Por quê? Porque eu estou treinando muitas coisas de uma vez só. E o meu corpo está ficando forte como um todo. Então eu estou treinando, assim, eu falo, qual que é a maior dor do nosso cliente? Eu falo, cara, o maior problema do nosso cliente são dois. É tempo e distância, né, para vir treinar. E daí, veja bem, gente, quando a gente entra numa proposta mais tradicional na musculação, porque ela não é feita mais assim, né? Hoje a galera treina muito com os pesos livres, utiliza muito movimentos compostos e muitos movimentos de cadeia cinética fechada. Mas na musculação de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, gente, quase não tinha peso livre em academia. Era os halterzinhos pequenininhos e máquina, era só máquina. E quando eu faço isso, eu vou ter que fazer 2 exercícios. Para cá, vamos pensar na musculação mais isolada. 2 exercícios para o quadríceps, 2 exercícios para o glúteo, 2 exercícios de abdominal, 2 exercícios de transverso, e aqui que usa bem pouquinho, um de posterior de coxa. Cara, acabou o treino, é o treino de perna, né? Que a pessoa faz. Ou, pensando na base do treinamento funcional, que a gente vai trabalhar tudo isso junto, eu posso fazer 3 séries de 15 back squats, mais 3 séries de 12 lunges passadas. Com halter, kettlebell, enfim. Mesmo treino, mesmo resultado, mesma entrega. Sim, gente, mesmo. É isso que a ciência tem mostrado hoje. Em muito menos tempo, né? Não, isso aqui eu fiz em 10 minutos. Isso aqui eu fiz 1h15. É isso que a ciência tem mostrado hoje. Então, claro que hoje a própria musculação tradicional está muito mais próxima disso, né? A galera está fazendo muito mais pesos livres, treinando, fazendo muito mais agachamentos, muito mais treinos de cadeia cinética fechada. Mas a cadeia cinética fechada e aberta, elas divergem nesse sentido. E o que eu gosto de dizer, assim, que há criado uma rixa sobre isso, mas elas não são inimigas. E pelo contrário, eu acredito que a gente deve estar mais para esse espectro, se a gente pensar no meio, né? Como seres humanos funcionais, a gente deve estar mais para esse espectro aqui. Mas é quase no centro, porque tem muitos exercícios de cadeia cinética abertos que são muito bons e muito legais de se utilizar. Então, se a gente vai muito no extremo aqui, a gente fica aquele cara, sabe aquele cara quadrado, extremo, com core extremamente forte, gigante, forte e tal, muito funcional, mas talvez não tão bonito esteticamente? E se a gente tá nesse extremo aqui, a gente fica aquele cara esteticamente maravilhoso, mas que não consegue erguer uma caixa vazia do chão. Porque só tem força nas extremidades. Então, eu acredito que todos os atletas estão trabalhando nesse ponto aqui. Todos os atletas estão aqui hoje. Os atletas de fisiculturismo estão aqui, os atletas esportivos de basquete, de vôlei, eles estão nesse espectro aqui, né? Dentro desse espectro aqui, ó. De acordo com a especificidade esportiva, né? Talvez a galera mais dos esportes coletivos esteja mais para cá, né? A galera mais do fisiculturismo ou de alguns esportes individuais esteja mais para cá, no espectro dessa linha. Mas hoje, quase todos os atletas estão mais no centro, porque a ciência tem mostrado isso. Eu dizia e disse, talvez a gente tenha até gravado em algum momento, nas primeiras escolas de treinadores, os primeiros treinamentos que eu fiz de 5, 6 anos atrás, que a musculação ia acabar, porque a ciência estava mostrando que esse uso exagerado de máquinas não é funcional, não é útil, não vale a pena para a pessoa. E hoje eu mordi muito minha língua, porque ela não vai acabar, porque ela se reformulou. E quando você entra numa sala de musculação, quem treina de verdade está onde? Está nos pesos livres, né?
Quem treina de verdade tá lá treinando os pesos livres, porque é onde faz sentido. Você vê que a galera, normalmente, você vai ter uma galera totalmente sedentária que não sabe o que tá fazendo nas máquinas, e a galera que é forte, que treina pra caralho mesmo, tá nos pesos livres, fazendo os treinos, 90% dos treinos nos pesos livres. Eu tenho um amigo que é fisiculturista, e o treino dele é tipo isso, e daí ele faz um leg, uma extensora, uma adutora e uma abdutora. Tipo, é o melhor dos dois mundos, sabe? Ele, ao invés de fazer o que se fazia antigamente, aqui que era só isolar, não, ele vai lá, ele faz back squat, cara, agacha com 160 quilos, velho, faz o back squat. É tipo, surreal. Faz back squat, faz os passados e daí faz um exercício de cada isolando mais cada músculo, né? Falar, ó, tipo, que é os músculos alvos dele, que normalmente, como fisiculturista, os músculos que ele tem mais fraco, né? Então ele fala, pô, meu quadríceps sempre fica um pouquinho para trás, então eu preciso dar uma forçadinha mais no quadríceps. Daí depois o back squat dele, já que ele já tá com as pernas bambas, porque já foi muito pesado, ele vai lá e ainda faz um pouco mais de isolado no quadríceps. Hoje, todo mundo tá caminhando nisso aqui. Há 2, 3 anos atrás, teve um podcast do Edgar Corona. Edgar Corona, hoje CEO, mas era proprietário na época, né? Porque houve um IPO da Smart Fit, mas ele é o CEO, o fundador da Smart Fit. E eu achei muito incrível, porque ele não é um profissional da área, não é um profissional de educação física, ele não domina tecnicamente o assunto, mas com certeza ele tem uma equipe que domina, né? Que está em volta dele ali, né? E ele naquele podcast eu nem sei se já tinha estourado a pandemia, acho que pré-pandemia, uns 4, 5 anos atrás. Ele diz assim, não, a Smart Fit está passando por uma certa revolução. A gente está investindo muito em pesos livres, lá naquela época, e em polias, porque descobriu-se, olha só, o dono da Smart Fit falando da maneira mais chula possível para que as pessoas entendam. Era um podcast de administração, né, com administradores. Descobriu-se que você fazer exercício de pé, você tem resultado muito mais rápido, você cansa mais rápido, tem um resultado mais rápido e passa menos tempo na academia. E daí ele falou assim, pra gente, obviamente, é interessante que o nosso cliente passe menos tempo possível ali na academia, que a gente precisa pôr mais gente treinar, que é o business plan, né, o modelo de negócio de uma academia, de qualquer academia convencional. Eu preciso ter uma estrutura física que tenha 2.000 alunos matriculados. Então, quanto menos tempo a pessoa passar aqui dentro, melhor é. E estava Edgar Corona, há 4, 5 anos atrás, falando que a gente está tendo menos máquina, mais polia e mais peso livre, porque o aluno vai ter um resultado melhor, mais rápido, vai passar menos horas treinando, porque a intenção deles era só que a pessoa ficasse menos tempo na academia, né? Tava cagando pro resultado. Eu achei meio foda isso, falei, velho, o cara fala publicamente mesmo, não tá nem aí, né, cara? Não tá nem aí pro resultado mesmo. Eu falo, cara, eu quero que meu cliente fique o mínimo de tempo possível aqui dentro. Então, se eu entregar pesos livres e polia, em 40 minutos ele... Cara, se ele fizer um sedentário, fizer isso aqui, gente, foi melhor do que isso. 20 minutos de treino para 1h15. Né? E estava ele construindo esse caminho. O que ele está dizendo, tecnicamente, para vocês que são profissionais da área? Ele diz assim, ó, gente, a gente precisa trazer exercícios de cadeia cinética fechada. A gente precisa deixar, em outra língua, sabe o que o Edgar Corona falou? A gente precisa deixar esses treinos mais funcionais. É isso. É isso. Sabe, são dois lados de uma mesma moeda quando a gente traz a musculação e o treinamento funcional. Eu vou abrir um parênteses aqui, obviamente. Mal sabe ele que isso não resolve, né? Porque quando você tira o aluno comum da máquina, ele faz tudo errado, né? Porque a máquina não deixa fazer errado, né? Até deixa, né? Talvez você já tenha visto algumas cenas meio inusitadas aí. Mas é muito difícil, né? O cara sentar num voador
e errar o movimento, cara. Não tem muito o que ele fazer ali, né? Tipo, é aquilo e é aquilo, né? Tem uma foto dele fazendo o movimento na máquina e é aquilo que a máquina faz. Agora, se você deitar o aluno num banco, botar o pé do cara no chão e botar ele para fazer exatamente o mesmo movimento do voador, que seria um crucifixo, né? No banco. Gente do céu. A galera erra feio, né? E vai braço para cima, vai braço para baixo, vai torto, flexiona o cotovelo, estende o outro. Cara, é um caos. Porque quando você sai do enrijecido, da máquina, protegendo o cliente ali, exige muita consciência corporal, muita coordenação motora, exigem muitos músculos envolvidos, né? Daí eu tenho que ativar meu core, senão eu tomo pro lado, daí os antagonistas têm que agir mais. Daí os músculos que seriam secundários no voador aqui, eles participam mais agora do movimento. Então se torna muito mais complexo realizar aquilo. Certo? Por isso que, e é a minha maior crítica, que ainda existe dentro da sala de musculação, a musculação constrói um caminho que ela coloca o iniciante na máquina, deixa ele um tempo na máquina e depois leva ele para o peso livre, né? Porque se botar o iniciante no peso livre, ele não consegue realizar. E eu discordo plena e completamente disso. Por que eu discordo disso? Porque é o contrário, na verdade. O iniciante deve estar nos pesos livres, ganhando domínio motor, porque a máquina não vai dar domínio. O cara fazer 3 anos de voador não vai trazer capacidade para ele deitar e fazer no banco. Porque ele vai ficar dependente da máquina. É a mesma coisa você falar assim, ó, se eu ficar me locomovendo por 6 meses da cadeira de roda, depois que eu levantar eu vou ficar muito mais rápido. Faz sentido? Não faz, né? Você não vai ficar mais rápido, né? Se ficar 6 meses numa cadeira de roda elétrica, você vai, vou sair, vou treinar 6 meses na cadeira de roda elétrica, indo de lá até aqui. Daí depois de 6 meses eu vou sair e vou ficar mais rápido. Não vai! É a mesma coisa. O cara que fica numa máquina fazendo um voador guiado, ele não vai conseguir fazer um crucifixo no banco com mais qualidade quando ele sair de lá. Não vai melhorar a capacidade motora dele. Muito pelo contrário, vai manter ele no mesmo lugar. Ele vai continuar condicionado a alguma coisa guiando dele. O cérebro dele vai estar desligado. Quando ele precisar ligar e ativar o cérebro dele, o corpo dele vai começar a zoar tudo. Então o certo é você ir primeiro para os movimentos com peso corporal, os movimentos livres, e baixa carga. E é esse o caminho que é muito difícil daí, porque daí assim precisa do treinador, né? Como é que você vai parar lá para fazer um voador, mesmo que seja com pouco peso? Se não tiver alguém te guiando, te dizendo, sabe, para fazer o crucifixo, não vai fazer. Você vai fazer errado, vai se machucar. E as academias, como não têm instrutores suficientes, elas mandam para a máquina, que é muito mais fácil, muito mais seguro. Não corre o risco das pessoas se machucar e parar de treinar. Deixa eu fazer lá, que é melhor fazer do que não fazer. Daí eu concordo, é melhor fazer do que não fazer mesmo. Então se for para fazer sozinho, que faça na máquina. Mas o caminho ideal é ter um bom acompanhamento, que é o que nós oferecemos aqui, e construir o caminho nos pesos livres. E daí a máquina, ela vem... Sabe quando que vem a máquina? Para quando o cara está fazendo um crucifixo lá no banco, que ele não consegue mais vir para a posição, de tão pesado que é os dumbbells que ele está usando. Então ele já está com um par de dumbbells de 24 quilos de cada lado, e ele não consegue nem deitar no banco com os dumbbells para posicionar para fazer. Ele não consegue chegar na posição, ele faz com tanta carga que daí ele vai para a máquina. Daí o que eu recomendaria é que ele fizesse 2, 3 séries com uma carga reduzida no banco, que ele consegue fazer, e vai na máquina e coloca o peso máximo, que daí na máquina é só a força mesmo. E daí ele termina de esmagar o músculo na máquina. Esse seria um cenário ideal, dentro do que a gente vai falar quando a gente chegar na musculação. O treinamento funcional, ele vem sendo essa base. Gente, queimem da mente de vocês a ideia de que treinamento funcional é escadinha de agilidade, bola, cordinha e tal. Procurem depois na internet a escola do Michael Boyle, que é a CS... Como é que é o Instagram deles? O Chaves vai mandar no grupo depois o Instagram deles pra vocês. Que é uma escola... Gente, tem muito peso naquela porra. É tipo... não tem bolinha. Não tem bolinha. Não tem escadinha de agilidade. Não tem, na verdade. Né? Tem escadinha no chão. Mas
é muito secundário isso. É muito secundário. Então, quando você vai no centro de treinamento do Michael Boyle, ele tem as fases lá, né? Então, meio que é como se você tivesse uma raia, que é a tua raia de treinamento. E você vai treinar naquela raia ali, sabe? Daí você tem a primeira fase, que é a parte de liberação facial. Você vai com o rolinho e tal, vai fazer liberação facial. Daí você vai para a segunda fase, que é a fase de mobilidade. Você vai fazer mobilidade. Daí você vai para a terceira fase, a fase de estabilidade. Daí você vai para a quarta fase, que é a fase de força. Você vai para a quinta fase, que é a fase de potência. E vai para a sexta fase, que é a fase aeróbica. E daí tem isso, tipo, meio já posicionado numa raia de cerca de 2 metros, assim. E daí a pessoa, pô, aqui eu tenho que fazer a liberação, daí eu passo para essa parte que eu faço a parte de mobilidade, eu passo para essa parte que daí tem um rack com barra, banco, peso pra caralho e tal. Daí eu vou para a última parte que eu tenho caixotes, tenho espaço para correr e tal, que eu vou fazer a parte metabólica. Basicamente é assim que acontece. O cara, no centro de treinamento do cara que criou o termo treinamento funcional. Do cara que criou o termo. E quem está fazendo essa preparação física lá são atletas profissionais dos Estados Unidos. Ou amadores, na verdade, a categoria de base dos Estados Unidos, 90% treina com o Michael Boyle, com o método dele. Tipo, atletas do high school, né, que falam da escola, estão fazendo preparação física com o Michael Boyle nesse método. É isso aí, a liberação, mobilidade, estabilidade, força, potência e metabólica. Estão fazendo isso. E com um trabalho de força absurdo. Quando a gente vai caminhando mais para o que seria a musculação, por exemplo, o Michael Boyle sempre foi contra completamente contra isolar, né? É que meio daí virou, por isso que virou a rixa, né? Porque tanto o Gray Cook quanto o Michael Boyle eles se posicionaram de maneira muito muito forte. Disse, não, é uma bosta, se sentar numa máquina e fazer uma máquina é uma merda, é a pior coisa que você pode fazer. Você deixa as extremidades fortes, centro fraco, vai só te fazer mal, é isso que causa lesão, é isso que dá problema, isso é ruim, e acabou. Eles vieram muito, sabe, muito nesse extremo inicialmente aqui. E recentemente, coisa de uns 2 anos atrás, aí, mais talvez, tem um artigo do Michael Boyle, do criador do treinamento funcional, que ele diz assim, ó, continua sendo ruim, mas os adutores já começou a mudar de ideia. Sabe? E daí tem um artigo dele, um texto dele, dizendo que assim, treinar adutores isolados e em cadeia cinética aberta é bom. Tenho vontade, eu que li o livro dele de 96. Ah, é, meu querido? Então vamos lá, vamos, fale que você falou que você estava errado, né? Porque tipo, é tão difícil, né, para as pessoas assumirem, pô, estava errado lá e agora... Não, mas é só essa exceção. E não é só essa exceção. Isolar músculos também é interessante. O problema é só isolar, que é ruim. Então, o que ele descobriu, né, nas pesquisas dele? Que você treinar de maneira de cadeia cinética aberta, você perde, os adutores não conseguem acompanhar, e é um dos grupos musculares que, pô, é muito importante você conseguir isolar bem. E para isolar bem adutor, você acaba tendo que fazer exercícios em cadeia cinética aberta. Né? Então, não existe certo e errado entre esses extremos, mas eu acho que os dois extremos, na verdade, estão errados. Né? O certo e o ideal para o nosso cliente é estar no equilíbrio ali. Ele ter movimentos funcionais ótimos, a gente conseguir isolar alguns movimentos quando e se forem necessários, de maneira bem inteligente fazer isso, mas o melhor treino ele acontece no espectro da cadeia cinética fechada. O melhor treino ele acontece lá. 90% do nosso treino tem que ser lá. Na verdade, se você pegar uma pessoa acima de 50 anos de idade, 100% do treino tem que ser de cadeia cinética fechada. Porque não há uma lógica para essa pessoa ter que isolar o músculo. Quando você vai pensando em públicos mais jovens ou atletas, daí você entende que um músculo ou outro pode ser isolado, daí a gente vai falar disso mais quando a gente entrar na musculação, certo? Isso é treinamento funcional. Se você quiser resumir o que é treinamento funcional, são exercícios de cadeia cinética fechada em relação à musculação. Abriu a cadeia cinética, ele é um exercício mais isolado, mais musculação. Fechou a cadeia cinética, ele é mais funcional. Sempre pensem assim. Vocês entenderem isso, vocês entenderam o jogo.
certo? Ah, vamos pensar no empurrar horizontal. Empurrar horizontal, né? Esse movimento, você vai falar dos movimentos, todos os padrões, empurrar, puxar, certinho. Não. O empurrar horizontal, que seria o supino, né? E ele é a cadeia cinética mais fechada que existe é a flexão. Então a flexão está aqui. Já estava falando para vocês isso, né? Daí quando a gente vem para um supino, a gente vem para ele aqui, ó. Né? Pé no chão, deitado, ainda é uma cadeia cinética fechada, mas é muito menos fechada do que a flexão. A flexão é mais fechada, mais funcional. Se eu fizer um supino com as pernas dobradas, deitado no banco com a perna flexionada, já viram a gente fazendo assim, sem apoiar o pé no chão, flexionando o pé? Pulei para o espectro de cá. Eu abri a cadeia cinética. Completamente. Abri a cadeia cinética. Entendeu? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Né? Mas ele continua sendo funcional. Daí você tem máquinas aí que você pode usar para isolar o peitoral e fazer o mesmo empurrar horizontal de cadeia cinética mais aberta ainda. Que daí eu nem domino porque isso aqui não é do meu interesse, na verdade. Gente, então percebam que basicamente o treino funcional e musculação, a base dos dois é a mesma. A base do treino é treino de força. Que é o que vocês percebem praticamente em todos os treinos que a gente faz aqui. A base do treino vai ser treino de força, vai ser puxar ferro mesmo. Tá? Porque essa é a principal valência para o corpo humano, é o treino de força. Tá? Então sempre tenham em mente isso. Tá? O treino de força é basicamente a base para tudo. Tá? Independente se vai ser musculação ou mais funcional, cadeia aberta ou cadeia fechada. Tá? Última coisa que eu quero passar para vocês aqui, ó, que a gente também tem duas versões de empurrar e duas versões de puxar. Tá? Que é o empurrar, que foi o que o Leandro falou agora, horizontal, um supino, e aí um vertical, que seria daí os desenvolvimentos, né? Vertical. Para os puxar, a mesma coisa, horizontal e vertical. Né? Então, puxadas, pode ser com elástico, pode ser deitadinho na barra, você vê a gente passando bastante para os alunos, sabe, penduradinho, ou, e aí o vertical, que é, por exemplo, uma barra fixa mesmo, lá em cima e puxa. Tá? Então são outros dois padrões que existem, só que aqui vocês não precisam focar tanto neles, porque a gente acabou incluindo tudo no mesmo. Né? Então um treino que o aluno vai fazer empurrar, ele vai fazer os dois empurrar, horizontal e vertical. Podem ver, sempre, o aluno vai fazer os dois. E no puxar, a mesma coisa. Para o membro inferior, a única diferença é que vai ser quadril bilateral e quadril unilateral. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo aqui. O back squat é bilateral, os dois pés estão fazendo força. O lounge, unilateral, só a perna da frente está fazendo força. Tá? Então, são essas as outras diferenças de padrões. Mas, no final das contas, para ficar mais simples na prática ali, né, no dia a dia, a gente simplifica nos 4 aqui. Beleza? Tranquilo? Muita informação? De boas? Que horas são? Para nós fechar aqui mesmo. Por enquanto vai ser isso, tá? A gente talvez, não sei se a gente faz semana que vem, ou às vezes a cada 2 semanas, a gente faz de novo 1 ou 2 encontros assim, tá? Porque a gente tem muito mais para falar. Tem do Pilates, tem da musculação, tem do HIIT, tá? E tem o cross, boa, e tem também questão de lesão, dores e lesão, que a gente fala mais isolado ainda. Tá? Então tem tudo isso ainda pra gente ver. Tá? E tudo a gente vai fazendo nesse esqueminha, a gente tenta se reunir um horáriozinho que fica bom. Geralmente vai ser esse horário de manhã, bem cedinho, porque, né, é o horário que a gente mais consegue se encontrar. Fechou? Nenhuma dúvida? Mesmo, de boa? Vamos treinar?